salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus, salve Deus, mundo espiritual, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso. É mais uma verdadeira oportunidade, é mais um maravilhoso dia nas nossas caminhadas, nos nossos reajustes, no cumprimento de todas as nossas jornadas, não é? No cumprimento de todas as nossas jornadas, porque as nossas jornadas, elas são muito importantes nas nossas vidas, importantes nas nossas caminhadas, importantes, enfim, das mais variadas formas, maneiras. Aqui estamos, é mais uma verdadeira oportunidade, não é? É mais um dia maravilhoso, lindo, belo, início de semana. Aqui estamos nós, seres físicos, porque na realidade nós, acima de tudo, somos seres físicos, não é? E como nós somos seres físicos, como somos seres físicos, nós percorremos toda uma vasta, grandiosa, uma grandiosa caminhada, reencarnação que nós outrora pedimos, não é? E do qual nós estamos nesta altura das nossas vidas, nesta missão de médiuns. Médiuns não é nada fora do normal, porque todo o ser físico é médium. Todo o ser físico nasce com a capacitação mediúnica. Todo o ser físico, claro que precisa de trabalhar, precisa de alguma habituação, precisa de manipular, precisa de trabalhar todas essas forças mediúnicas que nós inclusivamente transportamos, porque além de todo o ser físico ser médium, todos nós outrora pedimos para vir a este mundo já com o nosso plano reencarnatório, com todo o nosso projeto de vida e toda esta nossa condição. E aqui, para também responder já diretamente a alguém que me perguntou sobre a glândula pineal. Pois é, houve um mestre que me perguntou sobre a glândula pineal. Pois é, a glândula pineal, ela é uma pequena partícula, é uma pequena peça que está dentro do nosso cérebro, que está no fim da medula, está aqui na base do nosso crânio, que se situa mesmo no meio do cérebro. A nossa glândula pineal é uma pecinha que tem muitas pétalas finíssimas, que vibram, que entoam, que palpitam a nossa mediunidade. Quando nós sentimos formigar no nosso chakra coronário, coronário é aqui, eu ontem falei aqui no chakra coronário, mas aqui não é coronário, tá? Salve Deus. Quando falei do timo, eu depois a ver o vídeo, enfim,
Aqui é o chakra cardíaco, tá? O chakra coronário é aqui. Quando nós sentimos formigar, quando nós sentimos aquelas emanações em toda a nossa parte craniana é toda esta parte do nosso cérebro, por a nossa face, quando nós mesmo de olhos fechados sentimos diversos sinais, sintomas, quando nós sentimos que, enfim, para todos nós também temos a nossa glândula pineal. É uma peça que vem no corpo humano, do qual até inclusivamente no escuro segrega uma secreção denominada de DMT. A nossa glândula pineal, para quem já esteve, pode-se é encontrado inclusivamente em muitos livros, nesta pesquisa do Google. Quem pesquisar a glândula pineal tem muita informação sobre esta glândula. Ela é quase a que nos dá, a glândula pineal é a que nos possibilita inclusivamente, o acesso, por exemplo, à quarta dimensão. Por exemplo, nós, quem tem o hábito de fazer meditação, aqui não é cruzamento de correntes, porque cruzamento de corrente, meditação não tem iniciação, não tem qualquer ritual, não tem qualquer, enfim, é uma condição única de cada um de nós, fazer meditação para melhor nos interiorizarmos, para melhor nós escutar o nosso eu superior, para melhor absorver as energias que vêm dessa parte etérica, não é? Mas a glândula pineal é a que nos dá, aqui há uns anos, quando eu comecei a fazer meditação, para nós vermos a parte, é complicado, realmente é um pouco complicado, desanimador, se nós formos pensando logo em obter certos e determinados objetivos. Claro que isso tem que ser com o tempo, porque a nossa glândula pineal ela pode estar calcionada, ela pode estar calcificada, ela pode estar preguiçosa, ela pode estar, enfim. O que é que nós fazemos para melhorar a nossa glândula pineal? Entre vários fatores, comidas, bebidas, enfim, mas um processo muito importante é a meditação. Quer seja de noite, quer seja no escuro, quer seja ouvindo uma cascata, quer seja ouvindo uma ribeira, quer seja ouvindo o vento, quer seja um som que nós gostemos, enfim, é abster-se. A meditação é a pessoa se isolar do resto do mundo. Fazemos parte do planeta, mas não estamos no planeta, porque nós, à medida, com a continuação, com a habituação, com a disciplina, porque tem que haver disciplina para nós conseguirmos ter a percepção, ter a visualização com a nossa visão espiritual. A visão espiritual é nós fecharmos os nossos olhos físicos e conseguir ver aquele sofá, aquela televisão, aquela cadeira, de outra perspectiva, enfim. Mas é possível. Poderá não ser logo, poderá não ser aquele resultado que nós esperemos ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de... enfim,
cada um sabe que tudo leva tempo. E quando nós nos voltamos para, inclusivamente, a espiritualidade, as coisas não acontecem às vezes quando nós queremos, da forma que nós queremos, porque esta condição do trabalhar da nossa glândula pineal, ela nos dá uma ajuda mediúnica muito, muito, muito grande. Muito grande. Poderei falar por mim, muito grande. Mas não é isto que me faz eu ser médium. Não é isto que me faz, porque médios somos todos. Todos neste planeta somos todos. Então, para responder aqui ao nosso irmão, a glândula pineal é que realmente nos possibilita o acesso, por exemplo, à quarta dimensão, quinta dimensão, para nós, porque senão as nossas capacitações mediúnicas, se não tivermos aflorado algumas capacitações mediúnicas, nós não damos saída aqui do lugar. Não damos saída do lugar onde estamos. Teremos que fazer alguns projetos em nós, traçar alguns objetivos, traçar algumas condições, metas, enfim. E dessa forma nós temos, afinal, aos poucos, vamos sentindo os efeitos do trabalhar da glândula pineal. É uma peça até muito pequena, do qual tem muitas pétalas, que, se fosse possível, elas todas a contrabalançarem, todas. É quase um bolo que se chama 1000 folhas. Assim é a nossa glândula pineal. Tem folhas que, conforme os sons, conforme nós falamos, conforme nós escutamos, conforme, enfim, elas se contrabalanceiam, elas se movimentam, ela segrega uma substância, como eu já falei, que é denominada de DMT. O que eu, por exemplo, faço, agora já nem tanto, mas fiz durante muito tempo meditação até conseguir alguns objetivos. Sei que não os consegui todos, sei que não, mas por conta da nossa condição física, dos afazeres físicos, mediúnicos, enfim, nós temos tendência a nos abandalhar, a nos sair daquela rotina, daquela disciplina, não é? E dessa forma ficou um pouco para trás essa parte de fazer meditação. Qual, afinal, também me perguntaram, afinal, qual a nossa missão, qual a nossa missão de vida nesta reencarnação, afinal? Qual é a missão reencarnatória? Afinal, qual é a nossa missão na nossa individualidade nesta encarnação? Claro que todos nós já sabemos que temos várias encarnações. E cada uma das nossas reencarnações na nossa individualidade, primeiro precisamos acreditar em algo que nós não nos lembramos. As reencarnações em algo que nós deixamos de fazer em certas e determinadas alturas da nossa vida, porque para termos um princípio, para termos um ponto de partida, a nossa encarnação, ele, como todos nós sabemos, ele é um programa, não é? É um programa que nós
que nós ainda lá no atrasado, no mundo espiritual, é um programa de vida, do qual nós projetamos, do qual nós traçamos, do qual nós fizemos, programa de vida que cada um de nós estabeleceu, ainda na parte etérica, ainda no mundo espiritual. Todos nós programamos a nossa vida, o nosso plano de vida, escolhemos os nossos pais, escolhemos a família, todos nós escolhemos certas e determinadas coisas, embora nós não nos lembremos, não saibamos. Mas foi tudo escolha nossa, foi tudo escolhido por nós. Embora hoje nós já somos físicos, já somos humanos, não é? De novo, aqui estamos nós fisicamente. Embora a evolução do planeta onde nós nos encontramos, porque nós já estivemos em planetas menos evoluídos. Agora estamos aqui, nesta fase, estamos nesta mordomia, não é? Estamos nesta condição, desta evolução, porque nós somos físicos. Embora a evolução do planeta nos faça ver que nós somos pessoas, que somos gente, não é? Mas nós não somos. Nós não somos pessoas, porque afinal nós não somos pessoas. Nos imaginamos como pessoas. Nós somos, acima de tudo, espírito. Nós somos um espírito, continuamos a ser um espírito, continuamos só com uma diferença, ocupando um corpo físico, que nós pedimos no mundo etérico. Que a força divina, não é, nos concedeu mais uma vez. Nós continuamos. Nós é que temos a aparência, temos a sensação de sermos gente, pessoas, não é? Mas não, nós continuamos espíritos. O nosso espírito, eu estou aqui, a minha mente, a minha imaginação, a vossa mente, a vossa imaginação, ela poderá se deslocar a qualquer parte do planeta, a qualquer parte do globo, a qualquer parte onde vocês, cada um de vós tenha mais ou menos afinidade. Nós poderemos nos deslocar para um outro lugar qualquer. Cada um imagina um lugar onde quer ir. Por exemplo, quando nós pensamos em alguém, quando nós pensamos num lugar, quando nós pensamos em alguma coisa, quando nós pensamos, por exemplo, que o que é que acontece? A nossa mente, ela vai lá, não é? Ela vai lá. O que é que acontece? A nossa mente vai lá, o nosso espírito também vai lá. Não é? Com certeza que sim, porque nós continuamos na realidade, a ser espíritos, e isso faz parte da nossa, por exemplo, a Igreja Católica e outras religiões falam no céu, falam no inferno, falam no purgatório, falam em muitas coisas, não é? Por exemplo, tem uma região que fala, que também penso que muitos já ouviram falar, inclusivamente eu estou lembrado aqui há uns anos já, de ver um filme
sobre esta denominação do Shangri-La, não é? Que é quase a perfeição das perfeições, não é? Mas não há nenhuma referência. Não há nenhuma referência para esses lugares. Existem sim planos evoluídos e planos não evoluídos. Isso existe. Isso nós sabemos. Agora, lugar, o céu, o inferno, o purgatório, nós no Ocidente temos uma cultura, no Oriente já se tem outra. São muitas religiões, tantas como eu costumo falar, 113. Dentro dessas 113 religiões, imaginem o que é que não se poderá imaginar nessas 113 religiões, não é? Pois é. Então, nós sabemos que existe outros planos, existem outros sóis, existem outros mundos, existem os mundos evoluídos, onde habitam os espíritos evoluídos, existem os planos intermédios, onde existem por afinidade esses espíritos ainda caminhando na sua evolução. Existe a parte do umbral e existe os vales negros. Existe tudo isso são dimensões, tudo isso são lugares, que são fora aqui do mundo físico. Eles poderão estar dentro do mundo físico, mas estão fora do mundo físico, porque são etéreos, são planos espirituais. Nós já traçamos um plano para a nossa jornada. Nós, então, teoricamente, nós poderemos dizer que nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui, a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós, seres físicos, nós não somos daqui. Nós somos um espírito habitando um corpo físico com uma finalidade, com uma meta, com aquele plano, aquele trajeto reencarnatório que nós outrora pedimos. Por exemplo, alguém no mundo etéreo, quando fez o seu plano, né, pediu para ter o poder curador por as mãos, não é? Sobre a capacitação mediúnica, porque médios somos todos, como eu sempre digo. Aqui não há grandiosidade por ser médio. Não, aqui não tem nenhum benefício, não é engrandecimento por ser eu sou médio. Não. Médio é uma condição banal de todo o ser físico. Precisa sim de alguma capacitação, precisa de algum melhoramento, trabalho, enfim. Mas nós pedimos, por exemplo, para vir com o poder debaixo da mediunidade da cura por as mãos, cura por a projeção, foi uma das características que nós traçamos no nosso plano reencarnatório. Foi uma das condições que nós, nesta folha em branco, eu poderia ter posto lá, entre muitas coisas, essa parte. O poder da cura por as mãos. Que é um poder, é uma condição mediúnica. Eu chego aqui, por exemplo, tenho aquela percepção de curar, e entro, por exemplo, num curso de medicina, mas o que se tratava não era disso. O que se tratava era curar, espalhar o amor por todo o ser, curar por a emanação, por sintonia, por vibração, por harmonia, por emanação, por as mãos, por essa cura. E nós
fragilizamos essa parte, sentimos essa necessidade de curar, de algo que nos puxa para curar e deduzimos que temos que tirar o curso de medicina. Tiramos o curso de medicina, vamos frequentar aulas, as aulas é baseado no conhecimento daquela pessoa que está, do professor, não é? O professor, baseado nesse, somos encaixados dentro desse conhecimento nas vastas áreas que existe da medicina, não é? Dos vários estudos que existem. Mas nós, cada aula, tem uma aula, né? Tem as cadeiras, vamos lá, tem os percursos a seguir. Nós temos as aulas, cada aula é um professor. Nós somos limitados naquela aula ao conhecimento daquele professor. Se nós tivéssemos a capacidade, se fosse absorver conhecimento, hoje facilmente numa aula de medicina, independentemente da condição de repente nós temos algo, mas de repente nós pegamos num telefone, não é? Um telefone tem aqui o Google, independentemente da aula que é, medicina, história, turismo, veterinária, agricultura, nós vemos aqui, baseado nessa aula que estamos dando, vamos encontrar aqui mais conhecimento do que aquele professor. Mais conhecimento do que aquele professor, porque aqui está tudo. É uma atualização diária, momentânea, mas nós teremos que se basear na realidade, no conhecimento de quem nos está instruindo, naquele professor. Porque cada matéria é dada compassadamente para a nossa absorção, porque nós começamos crianças sem saber andar. Teremos alguém que nos ensine, teremos alguém que nos segure na mão. Quando tivermos 90 anos, nos iremos lembrar quando tínhamos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando caíamos, que não sabíamos andar, e no entanto já temos 80, 90 anos, já percorremos um longo percurso da nossa vida, da nossa jornada, que nós nos lembramos perfeitamente bem. Por isso nós muitas vezes nós poderemos pensar que nós não somos daqui, nós somos de outro local, nós somos do mundo espiritual. Nós viemos foi aqui cumprir a nossa jornada, cumprir a nossa caminhada. Por exemplo, pedimos no mundo espiritual, no nosso roteiro, pedimos para vir nesta jornada, por exemplo, ingressar numa doutrina, que nesse tempo, isto poderemos estar a falar há 500, 1000 anos, há milhares de anos, milhões de anos, nesse tempo não existia a corrente indiana do espaço. E como é que nós, há milhões de anos, fomos pedir para ingressar na corrente indiana do espaço, se ela não existia, não é? Se ela não existia. Não. No futuro, nós, na parte etérica, que temos acesso ao futuro, à parte do futuro, vão acontecer muitas coisas boas no futuro, vão acontecer muitas coisas más, mas nós, onde estávamos, já tivemos acesso à nossa consciência para saber que neste tempo
iria existir a corrente indiana do espaço, e então traçámos no nosso caderninho, no nosso bloco de notas, no nosso trajeto de vida, passar na realidade por a corrente indiana do espaço, abraçando de coração esta doutrina, abraçando de coração os ensinamentos dos nossos mentores espirituais, não é mentores físicos, porque aqui não há mentores físicos. Existem pessoas, existem espíritos com boas intenções, e existem pessoas, existem espíritos com más intenções. Existem pessoas com intenções de nos ajudarem a caminharem, de nos segurar a mão, de nos fazer aflorar a nossa vontade, a nossa condição nesta nossa jornada, caminhada mediúnica, física, porque acima de tudo se trata da caminhada física, da nossa condição, do nosso trajeto, do nosso pedido. É um compromisso. Mas voltando aqui à parte do médico, aquele que pediu para curar por a sintonia, por as mãos, por a vibração, como existe milhares e milhares de pessoas com essa condição. A intuição lhe dava que era para ajudar as pessoas. Ele deduziu que era, que era para ir para uma universidade, para se formar, por exemplo, médico. Mas a intenção, o pedido não foi esse. Então esse pedido, essa condição foi guardada. Porque na realidade não chegou a cumprir. Não chegou a cumprir aquele projeto que ele pediu. Então, para a próxima vez, quando chegar ao mundo espiritual, quando outra vez vier, virá com o mesmo pedido agregado, com a mesma condição, a mesma cura por as mãos, por a sintonia, que todos sabem do que se trata, não é? Com certeza, virá com a mesma condição. Esse pedido irá fazer de novo parte da sua jornada física, um pouco mais até sobressaída. Porque, na realidade, como eu sempre digo, nós não somos daqui. E todo o espírito, nós, físicos, nós somos espíritos. Como todos nós sabemos, nós somos um espírito ocupando este corpo físico, tendo esta aparência, que hoje até cortou o cabelinho, né? Uma aparência mais, foi curto demais, mas pronto, já está. Com esta aparência, com uma finalidade que eu já escrevi outrora no caderno. Eu já escrevi. Está em branco. É assim que são os nossos dias. É em branco. Ao longo que se vai apresentando os nossos dias, as nossas percepções, as nossas dificuldades, os nossos conhecimentos, as nossas sintonias, vibrações, harmonias, à medida que vão aparecendo, é à medida que se vai desenvolvendo a nossa jornada. Porque todo o espírito evolui, quer queira, quer não queira, salve Deus. Aqui todo o espírito evolui, quer queira, quer não queira, não é? Mas aqui tem porque tem espíritos que na realidade pode ficar um grande tempo estagnado na evolução, sem evoluir, não é? E por que é que um espírito pode ficar nesta condição? Pois é, nunca poderemos esquecer que nós somos físicos,
somos espíritos e que nós temos Jesus divino e amado Mestre, quando passou neste planeta, quando passou nesta terra, nos deu tanta e tanta coisa boa, que uma das condições boas foi o nosso livre-arbítrio. Foi. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nos nossos carreiros terrestres, na nossa caminhada terrena, nós temos o nosso livre-arbítrio. E porque nós temos o nosso livre-arbítrio, é por conta disso que nós teremos que, às vezes, poderemos ficar estagnados. E quando eu falo ficar parado, um espírito sem evoluir, aqui pode-se referir a milhões de anos. Não falamos em dias nem em semanas, porque no mundo etérico, na parte espiritual, no mundo dos espíritos, não existe, como eu sempre digo, não existe espaço, nem tempo e nem matéria. Tão simples quanto isso. Milhões de anos no mundo etérico não é assim tanto tempo quanto nós pensamos, porque na realidade nós poderemos passar 700, 800 mil anos, poderemos cruzar o mundo etérico num espaço de 1000 anos, sonhando 30 minutos. 30 minutos aqui do mundo físico não é nada, não é? Mas 30 minutos é muito. Primeiro, 30 minutos, ninguém tem um sonho de 30 minutos da mesma matéria. Poderemos ter uma fração, poderemos ter uma pequena partícula de um sonho trazido de outras vidas, que ele é transformado, por exemplo. Há poucos dias, alguém me perguntou um sonho que, aqui no plano físico, que sonhava sempre com a mesma coisa. Eu não vou falar, falar no teor do sonho, mas o sonho, nesse sonho, a pessoa perdia sempre a chave do carro. Perdia a chave do carro. Sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira. Claro que eu não vou dizer quem é, nem mais o sonho. Tinha um carro, ia a um certo e determinado lugar, quando queria vir embora, perdia a chave do carro. O carro era o que servia de meio de transporte de uma vida para outra. O carro hoje é um meio de transporte físico. Mas aqui, no mundo físico, é um automóvel, um carro, um veículo, para nós nos deslocarmos fisicamente. No mar é um barco, no ar é um avião. Para ir mais longe é um foguetão. Para pairar no ar, teremos que ter um paraquedas, teremos que ter, enfim, outros apetrechos. Quem gosta de andar no ar, como eu gosto, amo andar no ar, não gosto nada de água, adoro andar no ar, adoro saltar, adoro, enfim, tudo o que é fora do plano físico eu gosto, nem que seja andar, pular de paraquedas. Mas essa pessoa perdia sempre a chave do carro. Eu expliquei-lhe o que seria a perda da chave do carro, expliquei-lhe da minha versão, o que me chegou na altura, no momento, não vou aqui salientar o que era. Agora, o que eu deduzi no carro, o carro foi o meio de transporte utilizado para chamar a atenção de uma, não sei qual é, se é anterior, se é outra, de uma reencarnação para esta. Foi o meio de transporte utilizado para acordar, despertar a consciência, e a perda da chave é outro sinal, foi outro fator, foi outra condição que não interessa para aqui. Então, o espírito realmente nem todos evoluem, porque nós às vezes ignoramos os nossos caminhos.
Nós queremos tapar o sol com uma peneira, vivendo no mundo da ilusão, nós tapamos os nossos... nós sempre queremos a coisa à nossa maneira. Cada um de nós, de vós, e eu poderia aqui citar condições de pessoas que não querem sair da condição que estão. Se estão bem, se está mal, isso não importa. Mas que não querem, milhares de pessoas não querem sair da condição que estão. Porque é imprevisível, porque têm medo, porque o dia da manhã não existe, porque é a jornada, porque é a caminhada, porque é por conta disto, por conta daquilo. Enfim, resumindo, é a condição, é o livre-arbítrio de cada um. Livre-arbítrio de cada um nosso que às vezes nos pode fazer estagnar na evolução e nós poderemos parar na nossa evolução, mas dentro da escala dentro da nossa condição física, mediúnica, espiritualista, dentro da condição do mundo espiritual, esse espírito vai chegar a um ponto, pode passar 1000 anos, milénios, mas ele vai chegar a um ponto que ele não vai ficar sem evolução. Não vai. Vem uma hora que este espírito tem que se voltar. Esse espírito tem que se voltar para as leis, forças divinas, para realmente para a sua evolução. Porque debaixo deste livre-arbítrio, nós temos inclusivamente a nossa família espiritual. A família espiritual, a nossa família espiritual, ela é um bocado espiritual, já diz tudo. É a família que habita no mundo etérico, é a família que habita nessas... Não sei qual será a minha família, em que dimensão se encontrará. As minhas origens, o meu povo, a minha família espiritual. Eu sei que estou aqui, neste plano físico, eu sei que estou aqui debaixo do meu programa reencarnatório, eu sei que estou aqui debaixo da minha individualidade. Isso eu sei. Isso eu também sei que cada um de vós está, porque este é um princípio básico nosso. Agora, o que eu pedi a minha família espiritual, ela está-me esperando. Sabe, a nossa família espiritual, ela está esperando cada um de nós. Para quando inclusivamente nós somos visitados neste planeta físico por a nossa família espiritual, que poderei dizer que poderá não ser os nossos mentores. Os nossos mentores é uma condição. Os nossos guias espirituais, mentores espirituais, isso é uma condição, não é família espiritual. Essa é uma condição que esses espíritos evoluídos, claro, com certeza, salve Deus, pediram quando nós fizemos o nosso projeto reencarnatório, quando nós escolhemos os pais, o pai, a mãe, enfim, nós já temos aquele mentor, já se apresentou connosco e assumiu esse compromisso. Não é de nos puxarem, não é de nos empurrarem,
não é de nos... às vezes temos que ser empurrados. Estava-me lembrando aqui de uma condição de ontem. Às vezes teremos que ser empurrados para acordar, para despertar, mas não temos que ser empurrados, porque eles sempre irão respeitar o nosso livre-arbítrio, tá? Eles nos guiam, protegem, guardam, acompanham na nossa jornada. Isso é na condição deles, de espíritos evoluídos, porque eles ao mesmo tempo estão evoluindo. Eles irão fazer a parte deles. Eles irão, com certeza, fazer a parte deles. A parte espiritual, que é nos acompanhar, é nos elucidar, é nos acompanhar. Aqui há tal peçazinha que eu falei, ao tal timo. Quando nós nos sentimos, de alguma forma, nós apontamos para aqui não é para o coração, não é para o coração. É para esta pecinha que está aqui, denominada do timo. O timo, eles nos fazem acrescentar algo do conhecimento deles, que nós, debaixo do livre-arbítrio nosso, escutaremos ou não. A nossa família espiritual é outra. É outra, as nossas origens, a nossa família espiritual é outra, do qual nós saber se quando nós partirmos deste mundo físico, porque nós não somos de cá, nós somos simplesmente uns caminheiros. Uns caminheiros. Nós viemos a este mundo físico para a nossa evolução. Aquilo que eu falei há pouco, daquele que sente necessidade, que traz no seu projeto de curar por emanação, por as mãos, por a cura, curar o próximo, espalhar, enfim, que levou, nós é igual. Nós poderemos trazer na nossa cadernetinha algo que nós pedimos para fazer, do qual nós deixamos de fazer. E a nossa família espiritual, ela também nos visita de vez em quando ao mundo físico. Quando nós estamos dormindo, poderemos inclusivamente visitar a nossa família espiritual, os nossos amigos, parentes, aquelas pessoas que amamos, que gostam de nós, que nos amam, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, porque tudo se interlaça. Aqui o mundo físico é uma verdadeira ilusão. É uma ilusão da nossa ótica, é uma criação da nossa mente, é uma criação da nossa sintonia e vibração, porque tudo se interlaça, tá? Porque se nós fecharmos os olhos, continuamos a ver as mesmas coisas. Se eu fechar os olhos, continuo vendo a sala como ela é, e eu estou de olhos fechados, eu continuo me vendo ali naquele ecrã, continuo vendo o resto destas peças de informática, continuo vendo esta mesa de mistura, continuo vendo este celular, continuo vendo tudo o que se passa à minha volta. Agora nós é que teremos que ter essa condição de saber até que ponto somos visitados por a nossa família espiritual. Tem outra coisa também que me perguntaram, que é sobre a doença, não é? Nós aqui no Ocidente, por exemplo, nós chamamos de doença, não é? Chamamos com certeza, porque mas no Oriente, a mesma doença é chamada de desequilíbrio. Não existe doença. Existe sim, a doença sim, na realidade ela tem um propósito. Ela tem um propósito de nos... a doença tem um propósito de várias denominações, não é? A dor, sabemos o que é que ela mais ou menos implica. A doença tem o propósito de nos chamar a atenção.
E como é que isto poderá funcionar, não é? Ora bem, aqui partiu o vídeo, não sei porquê, desligou, mas penso que irei continuar na parte onde estava, que é sobre a doença, não é? Sobre a doença. Já falei que no Oriente, não é? Nós chamamos é chamada de desequilíbrio, não é? Porque na realidade não existe doença. Ela tem sim um propósito. De chamar na nossa individualidade, um propósito de chamar a nossa atenção. É como funciona. Cada um de nós faz, cada um de nós no nosso plano, no nosso programa de vida, por exemplo, nós programamos para quando, por exemplo, chegar a meio, isto não sei porquê, mas há aqui, para quando nós chegar a meio da nossa de uma falta de uma necessidade qualquer, não é? Que nós deixamos ultrapassar, que nós deixamos passar em branco, em vão. Nós programamos para quando chegar a meio daquela necessidade, a necessidade kármica, necessidade transcendental, necessidade das várias formas, necessidade de às vezes atender ao nosso espírito. Então, o que é que acontece? Então, o que é que nós precisamos para fazer, para chamar a atenção? Precisamos da doença, porque a doença nos faz desacelerar, nos faz abrandar, nos faz analisar, nos faz isto é quase, nos faz retroceder por conta da doença. Isto é quase como o nosso ano letivo. Né? É quase um ano letivo que nós temos nesta encarnação. Se nós porventura não conseguirmos, se nós porventura não conseguirmos encontrar o nosso caminho, se nós não conseguimos encontrar o nosso caminho, o caminho da nossa jornada, o caminho da nossa programação, o caminho da nossa evolução, então o que é que acontece? Nós, na realidade, programamos uma doença que é de um certo grau, né? De um certo grau, que é para quê? É para nos chamar a atenção a todos nós, seres físicos. Então, naquele momento, nós começamos a prestar, todos nós, começamos a prestar mais e mais atenção ao nosso corpo físico, às necessidades do nosso corpo físico, por conta dessas carências que nós, debaixo do nosso processo plano reencarnatório, deixamos de fazer. Porque mudamos de trajeto, porque deixamos de fazer algo, muita coisa, e então nós programamos uma doença, não é? Para nos chamar a atenção. Então, naquele momento, cada um de nós, quando essa doença chega até nós acordamos e ficamos inclusivamente com um certo medo, não é?
Medo. Porque na realidade isso é nada mais, nada menos do que o quê? Um desequilíbrio. A doença é um desequilíbrio. Imaginemos qualquer doença. Se tiver tudo a funcionar bem, quem conhece o nosso corpo humano, se tudo estiver a funcionar bem, não há desequilíbrio. Um carro, enchemos de combustível, damos a chave, embarcamos. Tem um furo. Temos que parar, porque senão o quê? O carro anda mal. Há um desequilíbrio. Se faltar a bateria, não trabalha. Porquê? Há um desequilíbrio. O mesmo é o nosso corpo humano. O nosso corpo humano, eu agora estou aqui a falar bem, de repente pode mudar em qualquer parte do nosso, nas milhares de células, que o nosso corpo tem, poderá dar um desequilíbrio que poderá ser emocional, psíquico, mental, físico, poderá dar um desequilíbrio, aí poderá não funcionar bem. O não funcionar bem nada mais é do que um desequilíbrio na realidade, não é? Desequilíbrio que se traduz aqui no mundo físico em doença. Doença que nós denominamos de um certo e determinado grau, não é? Grau para que nós voltemos a nossa atenção e ficar inclusivamente com medo de morrer, não é? Cada um tem medo de morrer. Eu não tenho, acreditam? Eu não tenho medo de morrer. Quando Deus se lembrar, eu não tenho a minha malinha feita, porque ninguém de nós tem a malinha feita. Nenhum ser físico tem a malinha feita. Mas eu não tenho medo. Estou aqui, tenho medo de sofrer. Isso tenho. Tenho medo de sofrer e penso que todos vós também. Tenho medo de, como toda a gente, ser físico, de cair nas piores doenças que possa haver neste planeta. Isso tenho. Agora, se vier uma coisa limpinha, tira e queda, é uma maravilha, não é? É sofrida, é doída para quem cá fica. Mas voltando ao desequilíbrio, nós temos o quê? Medo de morrer. Pois é. Medo de morrer. Então, como temos medo de morrer, prestamos mais atenção à nossa vida, damos mais valor, atribuímos mais uma pausa às nossas condições físicas tão aceleradas que nós andávamos, que nós diminuímos por conta desses desequilíbrios, que nós chamamos doença. A doença também, em termos mediúnicos, a doença junto com a dor, não é? A dor tem outras denominações, como todos nós sabemos, não é? Então, mas baseado na doença, no desequilíbrio, eu dou uma pausa para finalmente rever o que está acontecendo. Onde é que eu estarei errando, o que é que eu estarei fazendo de errado, enfim, umas várias e determinadas condições. Então existe sim uma programação e não uma doença. E aí poderão dizer-me assim, e as crianças? Pois é, as crianças é uma fatalidade aqui no mundo físico, realmente é. As crianças são pequenas, são jovens, mas não poderemos esquecer. Não poderemos esquecer que esse espírito, porque aqui trata-se do espírito, esse espírito, ele já é milenar. Ele já é grande,
Ele já é. Pode vir aqui, vem aqui a este mundo físico ainda na obscuridade, não é? Vem apagado, mas ele já é grande. O espírito, só o que é pequeno é o corpo físico. Mas tudo se passa, tudo se constrói, tudo tem o mesmo tempo determinado da evolução desse espírito. Porque nós sabemos, desencarnos em terras idades, sabemos que é uma grande dor para toda a família. Toda a família. Aqui não poderemos dizer que não temos coração, não temos opinião, que não. Salve Deus. É uma grande dor, perda. É uma grande dor para toda a família. É, sem sombra de dúvida. Nas tenras idades. Mas temos que ver o outro lado, porque a moeda tem dois lados. Nós temos a parte física, mas também temos a parte espiritual, do qual muita gente, muitos seres físicos, mais de metade se calhar, não está para aí voltado. Mas a parte espiritual, ela conta e muito na nossa vida física. Ela interfere todos os dias na nossa vida física. E nós, quando o espírito vem, que morre em tenras idades, para o pai, para a mãe, para a avó, o avô, para o irmão, para a família, para os amigos, para toda a população onde está esse meio habitacional, essa criança que partiu para o mundo espiritual, mas o espírito foi o que pediu de tempo determinado para concluir uma jornada atrasada. Foi o suficiente para evoluir no mundo espiritual, na nossa verdadeira caminhada, jornada. Essa é a verdadeira razão e questão do qual nós, dentro da nossa dor, claro que a nossa dor, a angústia, a tristeza, a agonia, o desespero, ver partir um ente querido de tenra idade, penso que não há coração neste mundo que não lamente, que não chore, que mesmo que não conheça, basta ouvir falar para nós nos constrangimos. Mas o espírito, ele já é grande, ele já é milenar, ele já vem de há milénios que vem batalhando, ele já vem de mundos inferiores. Ele já, como todos nós, já viemos de mundos inferiores e hoje se encontramos aqui neste mundo físico, nesta dimensão, porque nós não somos de cá. Nós viemos aprender, viemos para a escola, viemos aprender a lição, nós viemos aprender a melhorar. Nós viemos aprender, porque tudo aqui se trata do que nós escrevemos debaixo da nossa condição, do nosso livre-arbítrio, o que nós pedimos para as nossas vidas, o que nós escolhemos, o que nós conseguimos concluir ou não. Àquela idade aparece isto, àquela idade aparece aquilo, àquela idade aparece isto. Mas eu estou tão bem, estou seguro, construí, fiz, agora mudar, nem pensar. Eu estou bem, estável, tenho saúde. Amanhã aparece uma doença. Mas porquê é que me apareceu esta doença hoje? Doença é, como eu já disse, doença nada mais é do que um desequilíbrio da nossa condição física. Desequilíbrio esse que é para nos chamar a atenção de algo que nós deixamos de fazer. Algo que nós, na nossa vida, programação, deixamos de escutar, deixamos de concluir, que estamos a deixar fazer para trás. Como também poderemos trazer as remanescências de vidas passadas, não é? Nas leis de causa e efeito. Que isso também é outra condição, não é? Porque aqui temos várias vertentes
para nós analisarmos, vermos e concluirmos. Chegar a uma verdadeira realidade, chegar a uma verdadeira questão, pois nós, só mesmo um mentor espiritual poderia dizer o porquê, às vezes, de determinadas coisas. Claro que o mentor não diz, não é? Pois é. Não diz porquê, porque isso não nos vai beneficiar em nada. Não nos vai beneficiar em nada. E como não nos vai beneficiar em nada, isso não nos traz qualquer benefício. Então, meus irmãos, penso que, enfim, falei aqui um pouco para fazer este vídeo. Me despeço de todos do mundo espiritual. Mundo espiritual, das várias páginas. Penso que disse o que me perguntaram. Nós, quando viemos, nós já trazemos tudo apontadinho. Nós já trazemos tudo apontadinho num caderno. Está em branco, é verdade. Está em branco, é verdade. Está em branco. Está em branco para mim, porque ele já está traçado e planejado. É como o nosso caminho terrestre. É como a nossa vida terrena, é como os nossos conhecimentos, é como as nossas dores, é como as nossas angústias. Tudo tem a ver com o mundo espiritual. Tudo tem a ver com a nossa caminhada na nossa individualidade. Porque as várias vezes que nós cá tivemos, não fomos capazes de concluir toda a nossa evolução. Nós poderemos estagnar milhares de anos, parar, não evoluir, mas vem uma altura que nós somos obrigados a evoluir. A evoluir, somos obrigados a nos voltar para as leis divinas, leis de Deus Pai Todo-Poderoso, porque são as leis soberanas. Foi a Ele que nós entregamos o nosso plano reencarnatório. Foi a Ele. Ele não nos vai julgar, nós é que vamos ler depois o trajeto. Por isso, muitas das vezes, nós pedimos para vir para esta doutrina. Nós pedimos, sabe-se lá, daqui a um ano, alguns de nós saem, enveredam, caminham para outra doutrina. Se sentem bem, felizes, contentes, graças a Deus, salve Deus, boa sorte. Porque se calhar esse era o verdadeiro trajeto da jornada. Tá? Meus irmãos, minhas irmãs, mundo espiritual, das várias partes, páginas, a todos desejo um lindo e abençoado dia. Aos demais grupos também um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, nos conceda a paz, a serenidade em nossos corações. Que tomemos a consciência para não termos desequilíbrios no nosso corpo físico por conta da doença. Porque, lembremos-nos mais uma vez, a doença é um desequilíbrio. É algo no nosso corpo que está a funcionar mal. Por isso é denominado desequilíbrio. Nós aqui dizemos doença, no Oriente se diz desequilíbrio. É mesmo essa a causa, a razão de um desequilíbrio. Porque é desequilíbrio. Porque se tudo estiver a funcionar normalmente, não existe desequilíbrio. Não precisamos de ir ao médico. Psiquiatria, neurologia, não precisamos de ir à clínica geral, não nos dói os dentes, não nos dói um braço, as costas, as pernas, a cabeça, o que quer que seja. É porque tudo está a funcionar bem e a 100%. Então, desejando que tudo em vós esteja a funcionar a 100%, envio a cada um de vós um grande, grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. Salve Deus e graças a Deus.